Olá, queridos, a paz do Senhor. Neste dia eu gostaria de levar a você uma reflexão sobre uma das parábolas de Jesus. A parábola chamada Um Ladrão na Noite. Essa é uma parábola que encontra-se no livro de Mateus, capítulo 24, dos versos 42 até o 44. E lá diz assim: Portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o seu Senhor virá. Entendam isso: se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Essa é uma parábola, dentre tantas que o Senhor nos contou, que nos fala a respeito de vigilância. Ele fala o quão necessário é que fiquemos vigilantes. E o capítulo 24 de Mateus é um capítulo muito especial, porque ali ele fala várias coisas que viriam a acontecer pouco tempo depois da sua subida aos céus, até o final dos tempos. Então, se você se interessa por esse assunto e como pessoas que eu já ouvi dizendo, eu não entendo nada do livro de Apocalipse, ou então eu tenho medo, eu não gosto de ler Apocalipse, leia Mateus 24, que ali você terá um resumo do livro de Apocalipse. Ali o Senhor fala que viriam falsos profetas, que viriam falsos cristos, dizendo que eram ele que estaria de volta, mas que nós não deveríamos acreditar nesses falsos cristos, porque o dia da volta de Jesus ninguém sabe. Ele diz isso, somente o Pai é que sabe esse dia. E ali ele continua dizendo que viriam guerras, que viriam fomes, que viriam terremotos. Ele profetizou também sobre a destruição da cidade de Jerusalém, porque quando ele contou essa parábola, ele estava na cidade de Jerusalém. Na verdade, foi alguns dias antes da sua crucificação. Então ele tinha chego em Jerusalém, estava ali passeando pela cidade junto com os discípulos, e os discípulos olhavam para as construções e ele falou: olha, não vai ficar pedra sobre pedra. E realmente foi isso que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. A cidade de Jerusalém foi completamente destruída. E ele segue falando muitas coisas que aconteceriam desde aquela época até os dias de hoje. Ele diz que muitos se afastariam dele, se afastariam de Deus, que muitos trairiam e odiariam uns aos outros, ou seja, irmãos contra irmãos, que o pecado iria aumentar de uma forma assustadora, que o amor iria esfriar. Mas no versículo seguinte ele diz: olha, mas aquele que ficar firme até o fim, esse será salvo. Ele diz que as boas novas do Evangelho seriam pregadas em todo o mundo, e só depois viria o fim. Então ele faz toda essa introdução antes de entrar na parábola do ladrão na noite, que diz, como nós lemos aqui, que é preciso ficar atento. Significa que Jesus virá à noite? De forma alguma. Não significa que ele virá à noite. Na verdade, ele falou: olha, ninguém sabe, nem os anjos no céu, ninguém sabe o dia e nem a hora. Eu particularmente prefiro acreditar que ele voltará num dia lindo, como esse de hoje, céu azul, dia ensolarado, um dia fresco. Então, mas é apenas uma preferência minha, não tem nada na Bíblia que ateste isso. Mas não significa que ele vem na noite, mas significa que nós precisamos estar vigilantes, precisamos ficar atentos,
precisamos ficar na luz. Isso significa, porque o ladrão ele vem à noite, quando todos estão dormindo, quando está tudo escuro. E isso significa que as pessoas estarão distraídas quando Jesus retornar. Mas ele diz que ele não quer que os filhos de Deus estejam nessa situação. Que eles não estejam dormentes, que nós não estejamos dormindo, mas que estejamos atentos, como que se esperando que um ladrão viesse. Ou seja, as nossas obras, aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos, a nossa vida precisa estar na luz de Deus. Nós temos que abandonar o pecado, temos que abandonar as trevas e estarmos na luz, porque quem estiver nas trevas não perceberá que Jesus está voltando. Nós precisamos estar num estado de vigilância, e estado de vigilância é um estado de espera ativo, sabendo que a qualquer momento acontecerá, e sempre guiando a minha vida, guiando as minhas ações de acordo com a palavra. Para encerrar, eu gostaria de ler os versos do livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, escrita pelo apóstolo Paulo, lá no capítulo 5, que diz, desde o primeiro verso: não é necessário, irmãos, que eu vos escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, como um ladrão à noite. Quando as pessoas disseram, tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas, e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como um ladrão. Então, queridos, estejamos esperando que o Senhor breve virá e Ele não tardará. Amém, queridos? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.